O Inter está eliminado da Copa do Brasil. Empatou com o Fluminense no Maracanã, 1-1. Já tinha perdido em Porto Alegre, 2-1. Tá fora. Por que o Inter tá fora? Por que o Inter foi eliminado pelo Fluminense? Tem dois caminhos aqui pra gente olhar essa eliminação do Inter. Um caminho que aponta que a eliminação passa por erros individuais, os erros que aconteceram no Beira-Rio, e o erro do Ronaldo no Maracanã, que deu origem ao gol do Canóbio. A gente pode dizer que sim, os erros individuais, eles estão presentes, eles são muito decisivos nesse confronto. Porque o Thiago Maia errou no Beira-Rio, o Vitão errou no Beira-Rio e o Ronaldo também errou no Maracanã. Só que na verdade, gente, o Inter está eliminado da Copa do Brasil porque jogou menos do que o Fluminense. Essa é a verdade. Sim, o gol cedo do Fluminense no Beira-Rio mudou o confronto. É verdade. O gol com 24 segundos no segundo tempo no Maracanã também afeta a estratégia que o Inter tinha montado para a etapa final. É verdade. Mas se a gente pegar, pode olhar qualquer recorte, estatística, leitura de comportamento, finalização, posse de bola, pode pegar o que quiser. O Inter jogou pouco contra o Fluminense. Tanto em Porto Alegre quanto no Rio de Janeiro. Isso é um fato. Em Porto Alegre, o Inter fez o gol com o Carboneiro e só. O primeiro tempo do Fluminense em Porto Alegre foi correto. O segundo tempo do Fluminense no Beira-Rio foi muito bom. O Fluminense poderia ter feito 3, 4. No Rio, no primeiro tempo, durante a transmissão, apareceu ali com quase 40 minutos nenhuma finalização, nem do Fluminense, nem do Inter. Se no Beira-Rio a atuação do Inter foi decepcionante porque era um jogo de mata-mata em casa que o time tinha que abrir vantagem, no Maracanã foi tanto quanto decepcionante porque o Inter tinha que vencer. E o Inter só conseguiu fazer gol no Maracanã precisando vencer de pênalti. Puxem pela memória de vocês. Quais foram as grandes chances que o Inter criou, seja no Beira-Rio, seja no Maracanã? É óbvio que os erros individuais do Thiago Maia, do Vitão, do Ronaldo, eles estão ali. Eles fazem parte dessa eliminação. Mas eles não são a razão da eliminação. O Inter está fora da Copa do Brasil porque jogou pouco. Quase nada nos dois jogos. Peguem aí. Borré, Valência, Wesley. Todos eles estão abaixo. Alan Patrick está jogando menos do que ele já jogou. Bernabé está jogando menos do que já jogou. Thiago Maia é quase irreconhecível. Aguirre viveu um bom momento lá atrás, voltou a jogar pouco. Olha quantos jogadores estão jogando menos do que já jogaram. Olha quantos caras estão entregando menos para esse time. Um time que, ao longo da temporada, faz poucos gols. Um time que tem dificuldade de virar placar. E um time que não conseguiu se impor em casa e fora de casa. A atuação do Inter é uma atuação de entrega, de disposição, mas que não tem contundência. Por que o Inter foi eliminado pelo Fluminense? Porque Copa, seja ela do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Nordeste, Copa é um recorte da semana, é um recorte do momento. E o recorte do momento do Inter é esse. Um time que joga pouco, um time que não tem profundidade, um time que não consegue fazer gol, um time que não consegue criar oportunidades. Repito, qual foi a grande chance que o Inter criou contra o Fluminense? Qual foi o grande gol perdido? Qual foi a grande defesa milagrosa que o Inter obrigou o Fábio a fazer, seja no Beira-Rio, seja no Maracanã? O caminho mais simples, o caminho mais fácil é dizer: o Ronaldo entregou o gol. Ele entregou o gol. Verdade? Mas o Inter como um todo, se tivesse num bom momento, se tivesse jogando bem, superaria isso. O fato é que o Inter não conseguiu superar. Antes da falha do Ronaldo, o Inter já não estava jogando bem. Então, assim, quando a gente olha para vários jogadores que não estão entregando a mesma coisa e o time não consegue achar alternativas, é mais do que um erro individual. O Inter foi eliminado porque não está jogando bem. Se a gente pegar assim, bom, o time está numa boa fase e ele é eliminado num jogo
específico, em um problema específico, numa situação específica. Tudo bem. Mas não é o caso do Inter. Antes de pegar o Fluminense, o Inter não jogou bem contra o Vasco. E no meio dos confrontos com o Fluminense, o Inter não jogou bem contra o São Paulo. Então esse é o recorte do momento do Inter. É por isso que o Inter foi eliminado. As falhas individuais, elas complementam um momento que não é nada bom do Inter. A grande pergunta que a gente desse lado aqui assistindo tem que se fazer, e o Inter lá dentro precisa se fazer, é: por que o Inter está assim? Quem é o responsável por esse momento do Inter? Eu tenho o meu palpite. É o Roger.